e poderosa oportunidade que me é dada de poder estar aqui falando de Jesus para você. Quando o pastor Fabiano me mandou a mensagem essa semana, eu falei para ele, irmão, para mim é um grande privilégio. Então eu louvo a Deus porque como pastor é o Wander Cohen. Wander, como o pastor Wander puxou esse louvor, eu gosto muito, eu amo os louvores da harpa cristã, porque são louvores, irmão, espirituais, que quando você ouve, a sua alma se regocija. E quando ele puxou esse louvor, eu me lembrei lá atrás, de quando eu aceitei a Cristo, ou melhor, quando ele me aceitou no ano de 2009. Eu sou natural de Belém do Pará. Domingo como esse, irmãos, eu estava preso lá nos bares da vida, nas bocas, fumando crack, cheirando cocaína, sem perspectiva de vida, sem esperança alguma. Então hoje eu estou aqui. Como posso eu ficar de qualquer maneira? Como posso eu ir no culto, no meu caso lá na sede, sentar no banco e levar ou participar do culto de qualquer maneira? Não tem como. Eu tenho que estar vidrado, fitando meus olhos no que está saindo do altar de Deus para a minha vida, para louvar a Deus. Então eu agradeço a Deus, agradeço também a presidência da nossa igreja, a pessoa do pastor Álvaro, do pastor Eurico, do pastor Gerson. Quando o pastor Fabiano me fez o convite, eu falei, irmão, muito feliz fico com esse convite, mas eu perguntar ao pastor Gerson se ele me libera. Deu a bênção dele. Então louvo a Deus pela vida da presidência, pelo pastor Wander, que me recebeu muito bem, os demais obreiros, o pastor Fabiano, todos os obreiros aqui me receberam muito bem. Louvo a Deus pela vida da minha esposa Poliana, que tem estado comigo dia após dia nessa luta, nessa batalha. Passamos um momento difícil. Eu pretendia comentar isso, mas senti de Deus, passamos um momento difícil agora no mês de dezembro. Minha esposa estava grávida, já com 6 meses, perdemos uma filha, e é um momento muito difícil, tivemos que fazer o sepultamento, mas ela tem sido guerreira. Louvo a Deus pela vida dela, do meu sobrinho Gustavo, que também lá de Belém do Pará, que veio agora em janeiro para morar comigo. Sou muito grato. Irmãos, essa passagem que nós lemos, agradeço também a vida do Jorge, que esteve comigo no Carã, meu líder do grupo Carã. E como o pastor Fabiano bem colocou, fizemos a viagem missionária junto, foi bênção demais. Faça o Carã esse ano, irmãos. Eu pretendo fazer novamente, minha esposa vai fazer. Irmãos, aqui nesse verso que nós lemos, eu estava estudando, interessante. Aqui, a pessoa do nosso Salvador Jesus simboliza ou tipifica, pelo menos assim eu entendi, como aquele pastor que vai, ou aquele obreiro que vai para um determinado lugar começar um trabalho. Porque aqui nessa passagem, ele tinha acabado de ser batizado nas águas, passou pelas tentações, que a gente sabe que o diabo afrontou ele. E o Senhor, na sua total plenitude, na sua perfeição, mas ele estava embaixo do corpo humano. E se o diabo o tentou, é porque o diabo sabia que havia, mesmo que fosse uma pequena possibilidade de Jesus pecar. Mas ele se manteve perfeito como ele é. Então aqui Jesus ele começa como aquele pastor que vai sozinho para o vilarejo, para uma cidadezinha, começar um trabalho onde não tem obreiros. Eu não converti na Assembleia de Deus. Eu sou da terra onde nasceu a nossa igreja, Belém do Pará, mas eu me converti em uma outra denominação. E esse trabalho evangelístico em cidades pequenas, pastor, o Wander comentou sobre os ribeirinhos, e a gente esses ribeirinhos na minha terra, evangelizando, dormindo em banco de madeira. Às vezes ficava um dia, 2 dias sem comer nada. E olha, posso falar com toda convicção que não existe nada nesse mundo mais glorioso do que poder passar por essas coisas para o reino de Deus. Então aqui o Senhor Jesus, ele foi começar o trabalho para se evangelizar. O povo que jazia em trevas resplandeceu sobre eles a luz. Aí no versículo 18 agora, do mesmo capítulo 4, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos. Jesus observou 2 irmãos.
porque eram pescadores. Aqui estavam tratando de algo natural. Eles eram pescadores, estavam pescando. Você é vigilante e trabalha fazendo vigilância. Você é pedreiro e trabalha fazendo casa. Então eles estavam tratando de algo natural. Mas Jesus viu eles e os observou. E o versículo 19 diz assim: e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha, eu tenho certeza que essas palavras de Jesus entrou no coração deles, porque foram palavras vindo do próprio Deus para eles. Não é como eu chegar aqui, pastor Fabiano, vamos ali evangelizar. Ele vai, porque o homem de Deus vai alegre, mas é diferente quando o próprio Senhor Jesus fala. Eu acho que aqui não tem crente que já passou pela experiência de Deus falar com você, seu coração arder, dá vontade de saltar, pular, porque é a voz de Deus, é o Espírito Santo falando. É algo diferente, é notório, é diferente do pastor ontem falar e você ter dentro de si a convicção do Espírito Santo falando contigo. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente você está aqui nessa noite, você um dia já foi, sabe, bem animado de evangelizar, você tinha aquela empolgação de falar de Jesus para as pessoas. De repente isso se apagou, ou está quase apagando. Nessa noite Jesus quer tratar isso com você. Amém. Ele quer te reacender, crente. Sabe por quê? Porque você tem condições de salvar vidas para o reino de Deus. Você tem condições, como foi dito aqui, o pastor Fabiano bem colocou, todos nós temos capacidade na obra de Deus. Todos nós temos utilidade. Lembra, nós somos o corpo. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. O corpo tem vários membros, cada membro tem uma utilidade. A minha utilidade é a utilidade do pastor Fabiano, e assim por diante. Cada um tem uma função no reino de Deus. Vinde a mim, Jesus está te chamando, que eu vou te fazer pescador de homens. Jovem, vem a mim. Senhora do ciclo de oração, moças, mulheres, rapazes, homens, vem a mim que eu vou te fazer pescador de homens. Eu já fui um dia, eu vou tornar você para o centro da minha vontade, para que você volte a ser pescador de homens, para que você não seja crente de terno e gravata só aqui dentro, que o terno e gravata espiritual seja principalmente lá fora, no seu local de trabalho, dando bom testemunho. Tem muito bom testemunho. Se arrependa, coloque seu rosto no pó, se vire diante de Deus e volte a ganhar almas. O intuito do reino de Deus não é apenas aceitar a Cristo como ovelha e ficar engordando de lã, não. Eu tenho que ceder lã para as pessoas. Vinde a mim que eu vou te fazer pescadores de homens. Então, versículo 20, eles deixaram imediatamente, eles não ficaram cocheando. Será se eu vou? Peraí, Senhor, mas eu tenho que continuar pescando para levar o mantimento para minha família, para meus filhos, para minha esposa. Peraí, Senhor, deixa eu pensar aqui, como é que eu vou fazer? Não, eles imediatamente, quando Jesus te chamar, quando Jesus nos chama, nós não podemos nos dar ao luxo e ficar pensando. Não se dê ao luxo. Você teve a convicção dentro de si que é Jesus te chamando, aceite de cara, não importa o tamanho do problema, porque se Ele te chamou, Ele é fiel para te fazer vencer qualquer obstáculo. Você pode glorificar a Deus, igreja. Eles deixaram imediatamente a gente seguir. Eu escrevi aqui um esboço. Eu não sou muito de escrever esboço, não. Eu, pela misericórdia de Deus, eu tenho uma facilidade de gravar mensagem toda na mente. Mas essa é especial que está em algumas coisas. Eu estava estudando e escrevi assim: o Senhor Jesus chama os seus dois primeiros obreiros, Pedro e André. Mas eu quero focar em Pedro. A mensagem de hoje, se eu posso intitular ela, é Pedro Missionário. E é tão de Deus que eu não sabia, eu não li a revista nossa de hoje. E a mensagem de hoje sobre Pedro. Minha semana foi tão corrida, mas tão corrida que eu não tive prazo. Minha esposa decidiu de sair todos os dias do compromisso da igreja. Não tive prazo para a revista. Trabalho durante o dia e a noite igreja, todos os dias. Aí hoje cheguei na sede, minha esposa foi apresentar com as crianças para abrir a revista. Falei: Deus, o Senhor tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, mas
obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de poder falar de Ti. Então eu escrevi aqui assim: o Senhor Jesus chama os seus 2 primeiros obreiros, Pedro e André. Nota-se que já de imediato eles largam as redes para seguir o Mestre. Acredito que o chamado de Jesus ardeu em seus corações, trazendo a eles também a convicção de que era Deus lhe chamando. Irmãos, vamos passar longe de ser um crente religioso. Vou para a igreja toda bonitinha, está gravada, sento lá, dou glória a Deus, derramo umas lágrimas e acabou o culto. Ah, graças a Deus, ótima semana. Se der um culto de ensino, se não der, tá bom não. Amém, Jesus. Venha se reavivar, venha se alimentar e entenda que é muito além do que você está aqui participando do conjunto Brasas Vivas. É muito além do que você está aqui, jovem, do conjunto Aliança Celeste. É você viver isso lá fora. As pessoas observarem algo diferente de você. As pessoas notarem que você é um crente fiel ao Senhor que te alimentou. Amém, Senhor. Nós temos que expressar essa diferença e ter a mesma atitude que Pedro teve. Largar as redes, largar e deixar de canto a minha própria vontade de imediato seguir ao Mestre. Deixa aqui, Senhor. Conta comigo. Conta comigo, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Evangelho de João, Deus, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Glórias a Ti, Senhor Jesus. Louvor, glória a Teu nome. Jesus, Ele começa a falar que Ele é o pão da vida. Ele começa a ensinar que a carne dele é a verdadeira comida, a verdadeira bebida, o sangue dele. Ontem nós estivemos na sede, quem esteve aqui pode testemunhar e afirmar. Nós participamos ali da ceia, foi um culto maravilhoso, louvamos, oramos, nos alimentamos da palavra de Deus. E Jesus ensinava isso. Jesus mostrava que Ele era o caminho, a verdade e a vida. E lá na frente vai dizer que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, Jesus estava ensinando, mostrando o caminho do reino de Deus, que Ele era esse caminho, Ele era a porta estreita. Muitos se escandalizavam, porque Ele dizia que Ele era a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Olha para mim, a verdadeira comida não é a placa da Assembleia de Deus. Não fique brigando por placa de igreja, não. A verdadeira comida é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus da terra que se fez carne. No Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 60, vemos que além do povo em geral, presta atenção, crente missionário, além do povo em geral, até os discípulos se escandalizavam com as palavras do Mestre Jesus. E assim tem crente, perdoa, crente mimado. Quando o pastor, o pregador está ensinando o tempo da Bíblia, aí a palavra vem e constrange ele para que ele seja um crente fiel, fica picudo pelos cantos. Jesus está querendo te moldar, Jesus está querendo trabalhar o seu caráter, e você fica picudo como uma criança pelos cantos. Para ser missionário, irmão, você tem que viver na total dependência da palavra de Deus. Eu não tenho chamado para ser missionário, eu tenho chamado para preparar a palavra de Deus. Eu não tenho chamado, mas a gente participou do curso Caram, e a cada coisa que a gente ouvia do que os missionários passavam lá fora. Imagina você passar na necessidade aqui no Rio de Uberlândia, no bairro Marteleira. Você tem um vizinho ali, um amigo, uma mulher, você ligar, mandar mensagem. Imagina você lá no México, lá em Cuba, na Nigéria, nos Estados Unidos. Você vai chamar quem? Falar com quem? É a dependência de Deus. Até os discípulos se escandalizavam com as palavras do Mestre Jesus. Assim tem muitos missionários crentes que passam, olha só, que passam erroneamente boa parte dos seus respectivos ministérios envolvidos em contendas e sem visão das coisas de Deus. Não conseguem ter a percepção que a palavra de Deus se discerne espiritualmente.
fazendo o seu ministério. Você está empurrando para longe de si o chamado de Cristo para você salvar vidas. Não consegue ter a percepção que a palavra de Deus segue espiritualmente. Consequência de tal ato é abandonar o único e verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus. Mas para a glória de Deus, sempre temos em nosso meio Pedros que não abrem mão do Senhor, como diz em João, a partir do verso 17. Mas eu quero ler a partir do versículo 60. João 6, 60. Diz assim: depois que Jesus fala que ele é o pão da vida, que a carne dele é a verdadeira comida, que seu sangue é a verdadeira bebida, diz assim no verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, ó obreiro mimado, ó obreiro sem maturidade, não aguento puxão de orelha, não aguento ouvir a verdade. E no reino de Deus, nas coisas concernentes a Deus, não tem meio termo, não tem despedida, é verdade nua e crua, para ferir, para nos constranger, mas para nos moldar de acordo com a vontade de Deus. Duro é ouvir esse discurso. Quem pode ouvir? O obreiro que não tem isso. Obreiro. Não era só o povo. Obreiro. Versículo 61. Mas Jesus, sabendo, dono de todo saber, né? Sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os. E isso nos escandaliza? Vocês estão escandalizados por causa disso que eu falei? O que será, pois, se vocês verem o Filho do Homem subir para o lugar de onde ele estava? Vocês não escandalizaram só por causa dessa minha palavra? O que vai acontecer se vocês virem o futuro aqui então? Voltando, retornando ao meu lugar de origem. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A carne aqui, ela está apontando para aquele obreiro que, em vez de estar envolvido com as coisas do Senhor, sempre consegue uma desculpa bem lapidada, bem moldada, sabe? Uma desculpa perfeita para não se envolver, não participar das coisas do reino de Deus, para não evangelizar, para não falar de Jesus para as pessoas, para ser mais um sentado no banco. Não importa a sua idade, não importa o que você é. Eu sou testemunho disso para a glória de Cristo. Eu não sou nada, mas sou testemunho para a glória de Cristo. Eu era o mais rejeitado, a ovelha negra da família, e pela misericórdia do meu Salvador estou aqui. E se Ele fez isso em mim, pode fazer em você, na sua família. Aí você fala assim, porque você fala isso, porque você não sabe o nível que está na minha casa. Então você está limitando a Deus. Versículo 64. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus já sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Aqui que eu queria chegar. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Você quer abandonar Jesus? Não. E já não andavam com ele. Meninos, mimados. Versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros ir dados? Ó, os obreiros e vocês também querem ir? Pode ir. Vai. E se vocês não? Porque certamente Jesus falou assim: ó, até nessas pedras Deus pode suscitar. Dessa cerâmica aqui dessa igreja, Deus pode levantar obreiros. Versículo 68. O Pedro, mesmo que louco, mesmo que afoito, mesmo que meio empolgado, mesmo que gostava de puxar a espada e cortar a orelha do soldado mal, o mesmo Pedro, que também negou, que também mentiu,
respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quem é crente missionário tem essa resposta na ponta da língua: para onde que eu vou, Senhor? Se tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos conhecido, temos a convicção de que tu és o Santo de Deus, o escolhido, o perfeito, o justo, o íntegro, o reto. Agora, por favor, são etapas da vida de Pedro que eu estou mostrando. Mostrei para você que ele largou as redes e seguiu Jesus. Mostrei para você que ele falou: olha, Senhor, eu vou para onde? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Agora vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Evangelho de Marcos, vamos acelerar que o tempo é rápido. Quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, a gente não vê o tempo passar. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 27. Antes de eu ler aí, eu quero ler aqui o esboço. Não, vamos ler aqui. Marcos 8. Verso 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: que dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns profetas. Então lhes perguntou: mas vós, obreiros, meus discípulos que estão comigo, você é crente, mas vós, que dizes que eu sou? Respondeu Pedro. Respondeu Pedro, disse: tu, Senhor, és o Cristo. Aleluia. Tu, Senhor, é o rio de águas vivas. Tu, Senhor, é a nossa salvação, o único caminho. Tu, Senhor, é a verdade. Tu, Senhor, é a vida. Tu, Senhor, é o Messias, é o Mashiach de Israel. Tu és Yeshua, o nosso Salvador. Advertimos Jesus de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Versículo 31. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Você tem noção do que Jesus falou para Pedro? Ele detalhou o plano divino todo. Olha, é necessário o Filho do Homem lá padecer diante dos anciãos, dos escribas. Eu vou morrer por vocês e por toda a humanidade. Ele apresentou a eles algo divino e tremendo. Aí Pedro, né, cheio do ego agora, eu já falei para Jesus que ele é o caminho certo, que ele é o Cristo. Eu já falei que ele tem a palavra da vida eterna. Assim é o obreiro. Eu estou mostrando para você que a vida do missionário é assim: a hora está no nível que de repente dá um vacilo e fala besteira. É usado pelo diabo. Nós temos que estar em total e contínua vigilância. Versículo 32. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, aqui, não é essa coisa boa não. Mas Pedro, chamando-o à parte, vem cá, mestre, quero um minutinho aqui, para falar do Senhor. Como se tivesse essa autoridade. Chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Mas ele ia reprovar Jesus. E quem crê que o missionário é assim, pensa que porque está sendo usado por Deus, é um bambambam. Meu irmão, Deus tem misericórdia de nós. Deus tem compaixão de nós. Eu subo aqui nesse altar e o Senhor é testemunha do que eu estou falando. Eu subo aqui no altar
orar com todo temor e tremor, com frio na barriga, porque eu sei o peso que é a responsabilidade de eu transmitir a palavra de Deus com clareza e com verdade acima de tudo. Então tem pessoas que se apossam desse sentimento ruim, demoníaco, começa a se achar, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Você vê, o Pedro missionário largou as redes, ou seja, deixou de dar mais crédito para as coisas importantes para a sua vida, para seguir a Cristo. O Pedro missionário, ele falou que Jesus tem a palavra da vida eterna e que ele é o Santo de Deus. O Pedro missionário falou que Jesus é o Cristo, e agora o Pedro missionário vai fazer o diabo. Você percebe a vida do crente assim? Parece que ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá estável, ora lá embaixo. É assim, irmão. Mas em todo tempo, você tem que estar com o rosto ao pó, buscando misericórdia de Deus, buscando a benignidade do Senhor. Eu vou passar para outra mensagem aqui, porque Deus me permite. Agora você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 31. Mateus 26, a partir do verso 31. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 26, verso 31. Eu escrevo aqui assim: no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 31, Jesus avisa os seus discípulos dos fatos a seguir. E Pedro afirma que nunca negaria a Cristo. Mas não foi o que aconteceu. Vamos ver. Então Jesus lhe disse: essa noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, Pedro de novo: ó crente, ó missionário Pedro, ainda que venha, Senhor Jesus, a ceia é um tropeço para todos, nunca serás para mim. Bonito esse discurso de Pedro, mas cheio de empolgação, cheio de falhas, ou de palavras verdadeiras. De repente não deve ser verdadeiro, mas estava muito empolgado. Versículo 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, você está falando aí que você não me deixa por nada, mas ó, você vai me negar 3 vezes? Deus, disse Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Aí Jesus está falando: tá bom, já que você morre comigo, né? Agora vai em Lucas capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 54. Lucas 22, verso 54. Estou de olho no tempo ali, irmãos. Eu tenho 6 minutos aí. A igreja do Martelino não consegue glorificar a Cristo. Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Ó missionário. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro contato deles: fiel? Não, falei com o meu Senhor, eu vou morrer com ele. Estou aqui. O Senhor estava errado, não disse que eu ia negar ele. Entre mentes, ou
sentado perto do fogo, fitando, olhou para Pedro, disse: esse também estava com ele. Olha, gente, esse aqui, olha aqui, ó, e também estava com Jesus. Mas Pedro negava, primeira vez, dizendo: mulher, não conheço. Irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Sabe por quê? O Senhor Jesus, certa feita, Ele disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Jovens, lá na faculdade, colégio, você tem amigos, amigas que não comungam da sua fé, tem com brincadeiras, piadas, coisas que ferem a sua crença. Não compactue, não negue a Cristo para agradar outros amiguinhos e amiguinhas. Isso vai para todos nós, obreiros, para todos nós. Não podemos compactuar com coisas que é contrária ou avessa à nossa fé, porque isso é muito sério. Jesus falou que aquele que me negar diante dos homens, diante da sociedade, das pessoas, eu negarei diante de Deus. Versículo 58. Pouco depois, vendo outro, disse também é dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou. Mas é o Pedro que largou as redes, é o Pedro que falou que Jesus tinha a palavra da vida eterna, é o Pedro que falou que Jesus era o Cristo. É esse Pedro. Você vê como tem ondulações, mas nós não podemos nos dar o luxo para ter essa ondulação para o variado inferior. Nós temos que lutar para, no mínimo, permanecer nivelado a nossa vida com Cristo. Versículo 59. E tendo passado cerca de uma hora, dentro dessa uma hora, ele ficou pensando: será que ele pensou? Rapaz, Jesus falou que na igreja eu neguei 2 vezes. Eu acredito que ele pensou um pouquinho. Eu acredito que ele pensou. Tem que haver essa consciência. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, com Jesus, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele a falar, cantou o galo. Olha que interessante. Versículo 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Tinha mais coisas que eu escrever aqui, mas o tempo não me permite. Mas uma coisa interessante é que Jesus também fala: olha, Pedro, o diabo está clamando o teu nome ali. Eu roguei por ti, Pedro. Quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. O diabo, Pedro, está querendo tua alma, porque você é meio doido, Pedro. Você é meio bipolar. Ora você está aqui, ora você está aqui, ora você está aqui, ora você está aqui. Mas eu sei que você é sincero. E eu roguei por ti. Mas quando tu te converteres, você apacenta as minhas ovelhas. E Pedro foi muito diferente. Porque o primeiro discurso de Pedro, ele, através das palavras dele, o Senhor Jesus salvou quase 3.000 pessoas. Eu tenho vergonha quando leio isso. Eu sinto vergonha quando leio isso. Porque às vezes a gente não consegue prender a atenção nem de uma pessoa que a gente vai evangelizar na rua. Não consegue falar com convicção ou persuadir a pessoa de que Cristo salva. Pedro não era diferente de mim. Pedro não era o super-homem de Deus, não. Falho, um ser humano igual nós. Venhamos ficar com essa reflexão, irmãos. Somos crentes missionários todos os dias. O missionário não é aquele que está lá em Portugal, na Nigéria. Não é só isso, não. É nós, principalmente.